Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Bem-vindos à nossa Sociedade Espírita Allan Kardec. É com muita alegria que recebemos a todos. Nós vamos divulgar os trabalhos da semana, então, neste momento. Nas sextas-feiras, no horário das 19 às 20 horas, temos palestras doutrinárias versando sobre os assuntos da moral espírita cristã. Essa é uma atividade que é presencial e virtual. Nos domingos, no horário das 9h30 até às 11h30, temos a evangelização infanto-juvenil e, ao mesmo tempo, o ciclo de paz que ocorre em paralelo, lá embaixo, então, no subsolo. Também temos, no horário das 10 às 11 horas, nos domingos, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no salão. Esta é uma atividade presencial e virtual. A evangelização infanto-juvenil e ciclo de paz retorna das férias agora neste domingo. Estão todos convidados. Nas terças-feiras, no horário das 17h15 às 18h15, então logo antes do horário que a gente tem aqui das preces e radiações, nós temos o estudo de um livro dos Espíritos. E do horário das 18h45 às 19h20, temos este trabalho de prece e radiações, que é uma atividade, então, virtual e presencial. Dados os recados, então, agora eu convido a todos para que possamos fazer uma prece, levando a Deus os nossos sentimentos, o pensamento, agradecendo antes de tudo por aqui termos chegado. Nos auxilia Jesus para que nos mantenhamos de corpo e alma presentes junto a esse trabalho, vibrando em prol dos nossos semelhantes, de nós mesmos. Que possamos todos, Jesus, sair daqui com o coração mais leve e encorajados para os enfrentamentos da vida diária. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. E agora nós iremos passar a palavra ao nosso palestrante da noite de hoje, o nosso irmão Luiz de Fentel. Boa noite a todos, irmãos. Sejam todos e todas bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em prece e radiações, no qual hoje estamos lendo o livro Linha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, o item número 105, com o título Paz do Mundo e Paz do Cristo. Esse título já nos chama a atenção. Dois tipos de paz: a paz do mundo e a paz do Cristo. Que paz do mundo seria essa, do qual nós almejamos? Qual a paz do Cristo, que qual Ele oferece e nos dá? E aí nós trazemos para João, capítulo 14, versículo 27, essa frase de Jesus: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Ou seja, Cristo já nos traz uma indagação, no qual muitas vezes o mundo nos oferece uma paz completamente diferente da dele. Ele está nos ofertando uma paz que não é a mesma do mundo. E nos perguntamos: que paz é essa? A do mundo? Aí vamos ver lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem a passagem: não se pode servir, o título, não se pode servir a Deus e a Mamon, onde nos traz esse outro Deus, o Mamon, caminho de ouro, cravejado de diamantes, que representava todos aqueles valores, aqueles bens materiais. Aos homens, naquele momento, o
o adoravam como sendo o mais importante em suas vidas, deixando de lado justamente Deus, deixando de lado os valores espirituais, aqueles valores verdadeiros, do qual nós vamos levar quando aqui deixarmos esse corpo físico. Mas muitas vezes nos agarramos justamente à paz do mundo, aquela onde nós deixamos nos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, estupidez, no qual nós pensamos e encontramos nas riquezas, na opulência, no poder, no sacrifício de terceiros, no ódio, a nossa paz. Como muitas vezes na nossa vida, ao passarmos a odiarmos outra pessoa, cometer algo contra essa outra pessoa, nós nos sentimos bem, fomos vingados, tantas vinganças perpetuamos ao longo das nossas várias encarnações, sentindo satisfação de podermos estar nos vingando. Essa é a paz do mundo, que ao chegarmos no mundo espiritual, nos deparamos com quanto nós estamos errados e temos que retornar aqui para resgatar, trazendo essas imperfeições para podermos ter mais uma oportunidade de fazermos a nossa reforma íntima. E Jesus, há mais de 2000 anos, já vem nos ensinando o quanto é importante nós começarmos a darmos valores às questões espirituais, a verdadeira paz do Cristo. E Emmanuel, dando sequência, nos diz: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano interior pode não passar de um estacionamento. Ou seja, quando estamos felizes com a paz do mundo, é um estacionamento. Algo está errado. Nós não podemos ser omissos, indiferentes. Nós temos que estar preocupados com o outro, com aquilo que deixamos de fazer, de desenvolver a empatia. Isso é essencial para buscarmos a verdadeira paz. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Jesus, quando esteve aqui, jamais ficou parado, indiferente, trabalhava diuturnamente. Inclusive teve problemas por trabalhar no sábado, que era uma lei de tarde, que poderia. Ele esteve constantemente reunidos com aqueles irmãos que mais necessitavam de ajuda, de amor, de carinho. Ele, como um espírito acima dos demais, quem sabe não poderia, quem sabe poderia estar em outro trabalho. E ele, como governador desse planeta, se colocou a serviço de Deus para nos trazer a verdadeira vida, a vida do mundo espiritual, a benevolência, do amor ao próximo, da caridade. E Emmanuel aqui vai nos falar justamente dessa paz do mundo, exemplificar aquilo que muitas vezes nós nos deixamos levar por ela. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. E aí nos diz: nos círculos da carne, a paz nas ações costuma representar o silêncio provisório das marionetas. A dos abastardos inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. As dos que se revoltam no quadro das lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos, o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição do adversário.
A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo e de ouro é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores do século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Essa paz, igual muitos, nós já vivenciamos isso um dia, se não foi nessa encarnação, foi em encarnações anteriores, onde nos deixamos levar por essa ganância de termos tudo e deixamos de lado para depois, quando não acreditamos que o mais importante que nós carregamos dentro de nós é aquilo que nós fizemos de melhor para o próximo, onde conseguimos nos desprender dessas questões materiais. Quando olhamos mais adiante e vemos o quanto tempo nós perdemos agarrado às coisas inúteis, do qual não tem valor nenhum no mundo espiritual. Aqueles valores do qual nós achávamos que eram mais importantes. Mas o dia a dia nos faz ver, seja no momento de dificuldade, no momento de doença, no momento de reflexão, ou quando abrimos nosso coração para a verdadeira vida. Nós conseguimos desfrutar esse amor incondicional de Deus, nos oportunizando mais uma vez estarmos aqui encarnados, para resgatarmos aquilo que deixamos para trás, para resgatar os erros que cometemos nessa encarnação, no qual nós temos a oportunidade, através das bênçãos de Deus, através da doutrina espírita, que nos mostra a lei de causa e efeito, que abre nossos olhos para a importância da caridade, onde desfrutamos da codificação que nos traz o conhecimento das verdadeiras leis da lei divina, onde buscamos, através dos estudos, conhecer um pouquinho mais, nos reformarmos, buscarmos a redenção. E ela depende diretamente da paz do qual nós vamos escolher, a paz do mundo ou a paz do Cristo. E Emmanuel nos enriquece um pouco mais. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Ou seja, quando nós chegamos no mundo espiritual, não vamos descansar, não vamos ter aquela paz se vivenciamos as questões materiais. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, a paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e do santuário do coração. A paz dos valores espirituais. Portanto, devemos buscar, sentir e viver a paz de Cristo. Muito obrigado a todos e a todas, uma boa noite e muita paz de Cristo. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos, encarnados e desencarnados presentes, a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz,
a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com um acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, nesse momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lentivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos, neste instante, com a devida permissão dos nossos guias,
a corrente em benefício dos nossos irmãos, recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se acham passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar,
porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando desde época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que o raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amoroso pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões, sob as quais se agrupam as criaturas humanas, representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior.
Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo. Ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças. E essas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite, assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem, que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galiléia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo. Não sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora do encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa linha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja.
Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono, Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite, em nome de Deus, Cristo e caridade.